mostra que Davi, nesse salmo, ele tem uma angústia, ele está passando por um problema. Nós podemos dividir esse salmo em 3 blocos de assuntos. Nós vamos falar sobre ansiedade, oração e atitude. O que se passa? Isso, está ali em cima. Nós temos nesse salmo, então, 3 blocos de assunto. Davi divide esse texto de 3 formas diferentes. Ele vai fazer esse salmo, e quando você lê o salmo, na verdade, o livro de Salmos é um dos livros mais maravilhosos da Bíblia, porque ele expressa todos os sentimentos possíveis ao homem, estão registrados nos salmos. Faça um exercício de começar a ler os salmos e ir grifando aquilo que te chama a atenção. E você vai começar a perceber quanta riqueza tem nos salmos. O que são salmos? São orações, são cânticos, são lamentações, são imprecações. Existem salmos que o salmista está jogando duro com os inimigos, ele está externando a dor da sua alma, porque nos salmos há uma transparência do ser humano, ele está pondo para fora, ele está expressando a realidade, e esse salmo não é diferente. Então, esse salmo tem 6 versículos que subdividem em cada 2. Os 2 primeiros vão falar sobre ansiedade, sobre o lamento, sobre essas palavras de ansiedade, essas queixas que Davi está fazendo, essas expressões da alma dele, da tristeza, do medo. Os 2 versículos próximos, versículo 3 e versículo 4, Davi agora vai fazer, o desejo expresso na oração. Ele vai fazer aqui a sua oração. Se no primeiro tem uma ansiedade, tem uma lamentação, aqui no 3 ele vai orar. Ele vai apresentar 3 pedidos a Deus, e esses 3 pedidos vão ser seguidos de 3 motivos. Ou seja, quando ele ora, ele apresenta por que ele está falando aquela oração. E os 2 últimos versículos é exatamente as atitudes, são os verbos da fé. É Davi demonstrando por que Deus era com ele e por que Deus respondia a esse homem de forma tão espetacular. E qual é o nosso papel aqui nessa noite? Aprender desse salmo para a gente colocar em prática. Amém, amados? Tentar subtrair desses salmos alguma verdade, alguma prática, algum empirismo para as nossas vidas, olhando para a vida de Davi. Então, vamos fazer uma leitura toda e depois a gente volta dando uma pincelada. Vamos lá, versículo 1. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutante dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Você lê assim rápido, você nem vê tanta riqueza, porque a palavra de Deus ela é rica. Por isso que é importante você degustar, por isso que é importante você, sabe assim, devagarzinho você ir como que comendo um bombom, muito daqueles importados, bem gostoso. Então vamos começar aqui a degustar. Eu já te falei que nós vamos dividir em 2. Versículo 1 e versículo 2 é o primeiro bloco de assunto desse salmo. E nesse primeiro bloco de assunto, Davi vai fazer 5 queixas. A palavra que mais aparece aqui é até quando, ela aparece 4 vezes, como que se fosse uma palavra assim de ansiedade, uma palavra de lamento. E Davi começa assim, até quando, Senhor? É uma interrogação, é um questionamento. Ele começa, até quando, Senhor? Até quando esquecer-te-ás de mim para sempre? Quando você lê esse salmo, você percebe a denúncia da alma de Davi, uma percepção que ele está fazendo de que Deus o havia esquecido. Isso é impossível, mas ele está expondo a alma dele. É como se os inimigos, os filisteus e todos os outros inimigos externos, mas também inimigos internos, porque tinha alguns ainda da cara de Saul, que era contra Davi.
É como se os inimigos estivessem logrando êxito sobre ele, e ele fala assim: Senhor, até quando o Senhor vai esquecer de mim? Senhor, eu estou orando, eu estou pedindo, e até agora eu não vi uma resposta do Senhor. E ele diz: até quando? Por isso que é um lamento, por isso que é uma palavra de ansiedade, por isso que é uma palavra de queixa. Ele começa o versículo 1: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Na mente dele já está colocado assim: o Senhor esqueceu de mim, mas o Senhor vai esquecer de mim para sempre? Será que aquele que nunca esquece, esqueceu de mim? Esqueceu das minhas dores? E ele continua: até quando ocultarás de mim o rosto? Se no primeiro momento ele fala que Deus esqueceu dele, a dúvida dele é: até que dia que o Senhor vai esquecer de mim? Que o Senhor esqueceu de mim, eu estou sentindo. Ele está sendo sincero. Deus não tem problema com a sua sinceridade. Talvez Deus tenha problema com a sua falta de respeito a Ele, mas sinceridade não. Davi está sendo sincero, ele está falando: Senhor, o Senhor vai esquecer de mim para sempre, porque eu já percebi que o Senhor esqueceu de mim. Agora, na continuação, ele diz: o Senhor vai ocultar de mim o rosto até que dia? Porque eu estou orando e não estou sentindo o Senhor. Eu estou falando com o Senhor e não estou vendo, eu não estou percebendo que o Senhor está olhando para mim. Parece, Senhor, que o Senhor ocultou de mim o rosto. Parece que o Senhor não está mais se importando comigo. Quem já sentiu assim meio que abandonado por Deus em algum momento? A gente sente: Senhor, estou orando, Senhor, nenhum arrepio, nenhuma palavra, nenhuma canção me toca. Esse é o sentimento que está no coração de Davi. E ele começa: até quando, Senhor? O Senhor parece que esqueceu de mim. O Senhor parece que ocultou de mim o rosto. E no versículo 2 ele diz: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Senhor, eu disse que eu fiquei feliz aí na tua casa, mas eu estou relutando agora em ir na tua casa. Eu estou tendo conflitos dentro de mim, a minha alma está corroída de tristeza no meu coração, e isso é dia após dia. Eu estou entrando em depressão, Senhor. É legal que Davi não está falando aqui com uma irmã, com um irmão. Davi está falando isso em oração, porque falar com Deus, o nome de falar com Deus é oração. Você presta atenção que ele não está falando aqui murmurando no canto de uma parede. Ele está falando para o Senhor no versículo 1: até quando, Senhor? Ele está sendo sincero com Deus. Você precisa, na sua intimidade, ser sincero com Deus, sem contudo faltar o respeito. Sem contudo faltar o respeito. Senhor, eu estou uma luta, eu ainda estou viciado na cachaça. Até quando, Senhor? Até quando esse trem vai me corroer? Até quando esse desejo no meu coração? Senhor, eu estou com esse problema aqui. Até quando, Senhor, que esse trem vai ficar me matando aqui por dentro? Senhor, eu tenho um ódio no coração por alguém, por uma pessoa, eu não consegui perdoar. Senhor, até quando que isso vai ficar dentro de mim? Eu estou orando e o Senhor parece que não está me vendo. Parece que o Senhor escondeu de mim o rosto. Esse é o sentimento de Davi. Eu estou relutante. Olha, até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Oh, Senhor, me ajuda. É uma oração, irmãos, assim de rasgar a alma. Não é uma oração dessas bonitas, aleluia, glória. Não, é uma oração de verdade. Estou falando: Senhor, eu estou angustiado. Até quando? Até quando meu filho vai ficar desse jeito, Senhor? Parece que o Senhor ocultou de mim o rosto. Preste atenção, irmãos, que não é rebeldia. Amém ou não amém? É transparência. Senhor, até quando eu vou ficar solteira? Todo mundo já casou, Senhor. Não é possível que eu vou ficar aqui para titi. Ô, Senhor, tanto carinho para dar e ninguém para desfrutar desse carinho maravilhoso que eu estou querendo dar. Até quando, Senhor, que eu vou ficar desempregado? Até que dia que eu vou ficar comendo as custas dos outros e recebendo humilhação? Até quando, Senhor, as portas vão continuar fechadas para a minha vida? A oração de Davi é em relação à guerra, mas a sua oração é em relação a alguma coisa que está acontecendo com você. E aí no final do versículo 2 ele diz: até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Até quando esse opositor, inimigo aqui,
é alguém que se opõe, é alguém que se levanta contra. Até quando eu vou ficar vendo essa pessoa se levantando e me afrontando, e me diminuindo, e me humilhando? Então ele fala aqui, olha, são 5 queixas, e a palavra até quando se repete 4 vezes. Até quando, até quando, até quando, até quando? Esquecer-te-ás de mim. Isso aqui você tá percebendo os lamentos dele, a angústia dele. Ele não está fingindo orar, ele está orando de verdade. Ele está expressando a tristeza e a angústia da alma dele. Por isso que é ansiedade o primeiro bloco aqui, está escrito aqui. Por isso que é ansiedade. É porque nessas horas aqui o coração tá contrito, está quebrantado, está angustiado. Ele fala aqui, ó, com tristeza, no versículo 2, no meu coração. O sentimento, Deus, que está no meu coração é de tristeza. Preste atenção que ele não blasfemou, ele não negou a fé, ele não deixou de congregar, ele só está sendo transparente. Quem está entendendo? Não diz aqui que ele desviou, tanto que ele está orando. Se você perguntar, se você prestar atenção no primeiro versículo, até quando, Senhor? E está tudo maiúsculo, então é até quando, Yahvé? Até quando, YHWH? Até quando? Aquelas letrinhas que ninguém consegue ler do nome de Deus, que é impronunciável. Quando aparece Senhor, tudo maiúsculo, é aquela letrinha. Ele está falando com Deus, ele está falando o nome de Deus. Para tentar pronunciar, colocou YHWH, colocou A, E, aí ficou Yahvé. Até quando Yahvé? Até quando Jeová? Ele está falando o nome próprio de Deus. Até quando? Ele está orando, mas a oração é sincera. Ele está orando, mas a oração é verdadeira. Ele está orando, mas a oração é transparente, é a luta dele. Ele está diante de uma nação, inimigos estão tentando vencê-lo. Inimigos estão tentando arrancá-lo do trono, tanto de fora como interno, externo, lutas dentro. Ele começa, Senhor, até quando que eu vou ficar nisso aqui? E ele expressa isso aqui, olha, até quando, versículo 2 final, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Os filisteus estão a cada dia tomando fronteiras, os inimigos estão chegando, aqui dentro do palácio tem gente querendo me envenenar. Até quando que isso vai ficar acontecendo? Senhor, o Senhor escondeu de mim o rosto, o Senhor não vai mais me responder, é para sempre isso? Até quando? Você precisa, eu preciso, nós precisamos orar a Deus com transparência respeitosa, mas com transparência, amém? De verdade. Deus não tem problema com a sua sinceridade. Deus não é um menino mimado que você não pode ser sincero com Ele. Deus não tem crise com isso não. Desde quando você não falte com Ele o respeito devido. Aí agora nós vamos para o segundo bloco de assunto, que é a oração. Ele já está na oração, mas os 2 versículos é mais o lamento, é a ansiedade, é a tristeza. Nos 2 próximos versículos, a saber, versículo 3 e versículo 4, ele vai fazer 3 pedidos. Primeiro ele lamenta, primeiro ele demonstra a sua ansiedade, a sua inquietação, a aflição do seu coração. Nos 2 próximos versículos, ele vai fazer 3 pedidos e vai justificar o porquê que ele está pedindo aquilo. Porque tem uma coisa importante, você ora pedindo a Deus algo, mas para quê? Davi está nos ensinando aqui que ele ora, mas ele vai dizer para que ele quer isso. Olha para você ver versículo 3. Primeiro pedido, atenta para mim. Atentar é verbo. Olha para mim. Ele começa, até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Agora eu vou pedir, olha para mim. Olha para mim, Senhor. Atenta para mim, me observa. O Senhor está vendo eu chorar, o Senhor está vendo eu ser humilhado,
O Senhor está participando das reuniões aqui da coroa. O Senhor está vendo os filisteus. O Senhor está vendo o pessoal de Saul ainda querendo me matar. O Senhor está vendo as afrontas. O Senhor está vendo. Irmãos, a Bíblia diz que quando Davi estava fugindo de Absalão, Simei começou a jogar pedra nele, cuspir, jogar poeira e falar: morre, morre, rei, morre, morre, que o Senhor te dê a paga que você deu para Saul, como se Davi tivesse matado Saul. E todo mundo sabe que Davi lamentou a morte de Saul. O que eu estou querendo mostrar? Que mesmo Davi reinando, existia um tanto de gente ainda que queria a família de Saul no trono e ficou contra Davi por muito tempo. Então Davi agora está dizendo: Senhor, atenta para mim. Tudo bem, o Senhor olha para fulano, o Senhor olha para Beltrano, eu vejo os irmãos contando testemunho, não estou com inveja deles, não estou reclamando, não estou querendo o que o Senhor tem para eles, mas eu queria que o Senhor olhasse agora para mim. O Senhor consegue olhar para todo mundo ao mesmo tempo, então olha para mim. Tem um louvor que a gente canta assim, não tem? Olha para mim. Como é que é? Mas olha para mim. Olha para mim. Eu não estou querendo que o Senhor olhe para mim o olhar que era para o outro. Para o outro o Senhor pode olhar o tanto que o Senhor quiser, mas eu queria que o Senhor tivesse um tempinho assim, dentro da sua grande... Olha para mim. Primeiro pedido de Davi é esse: atenta para mim. Segundo pedido: responde-me, Senhor Deus meu. O segundo pedido ele é: Senhor, responde-me. Quem é para me responder? É um anjo, é um arcanjo, é um querubim? Não, eu quero que Yahvé, o meu Deus, me responda. Olha para mim e me responde. Eu não vou mudar a oração é essa. Agora olha para mim, primeiro pedido. Segundo, responde-me, Senhor. Você já pediu a Deus para te responder? Você diz: Senhor, me responde. Eu preciso, coloca na boca de um pequenino, daquele que ainda mama, coloca assim um passarinho voando para eu entender, mas me responde, fala comigo. Ele diz: responde-me, Senhor. Senhor, tudo maiúsculo, significa o nome próprio de Deus. Na atualizada significa o nome próprio. Responde-me, Yahvé, Deus meu. Responde-me. Olha para mim, responde-me. Fala comigo. Eu já orei. A minha oração é até quando? Agora me responde. E o terceiro pedido dele é: ilumina meus olhos, faz eu enxergar o que está errado em mim, faz eu enxergar o que eu preciso fazer, faz eu enxergar o que eu preciso consertar. Por isso que ele diz aqui, ó, ilumina-me os olhos. O salmista diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é lâmpada, é luz, ilumina. E ele está dizendo: ilumina-me os olhos. Para que iluminar os olhos? Para que eu enxergue. Eu preciso ver alguma coisa, eu preciso enxergar o que eu não estou enxergando, eu preciso compreender, mas a compreensão aqui é eu ver. Ver aqui não é só ver, é ter o entendimento do que está acontecendo. Me fala, me mostra, me ilumina os olhos. As 3 orações dele: atender, responder e iluminar os olhos. Eu preciso enxergar onde eu estou errando. Eu preciso enxergar o que eu preciso fazer. Eu preciso enxergar o que eu tenho que deixar de fazer. Eu preciso enxergar a quem eu vou pedir ajuda. Eu preciso enxergar qual porta eu vou bater. Eu preciso enxergar onde estão as armadilhas no meio do caminho. Eu preciso enxergar onde a cobra está ali disfarçada no meio da folha, para que eu não pise nela e ela me pique o calcanhar. Eu preciso enxergar, mas se o Senhor não iluminar meus olhos, eu com os meus olhos naturais, eu não consigo ver. Por isso, ilumina-me meus olhos, abre meu entendimento, para que, como aquele grego, eu diga: eureka, descobri, entendi. Agora sim. Porque muitos vão olhar com os olhos, mas não vão ver.
Vão olhar, mas não vão enxergar. Atenta, responde-me, ilumina-me os olhos. Esses são os 3 pedidos que ele faz na oração. Os outros agora são os motivos por que ele está pedindo isso. Por que Davi pede para Deus atentar para ele, respondê-lo e para que Deus iluminasse seus olhos? Esses 3 pedidos não são aleatórios. Eles não são como socos desferidos ao vento, tem um objetivo. Ele pede exatamente esses 3 verbos aqui, exatamente com 3 objetivos. O primeiro, para que eu não durma o sono da morte. Me atenta para mim, me responde e me ilumina. Para quê? Para que eu não morra, para que ninguém me corte da terra dos viventes, para que meus sonhos não morram, para que eu não venha dormir o sono da morte. Morte aqui não é só física, é morte de projetos, é morte de sonhos, é morte de ideais, é morte de coisas que já eram nossas, mas porque a gente não teve os olhos iluminados, porque o Senhor não nos respondeu, ou pelo menos nós não entendemos quando Ele respondeu, e porque percebemos que Ele não atentou para a gente, morreu. E Ele está dizendo, olha, para que eu não durma o sono da morte, presta atenção que não é para que alguém me ponha para dormir, é para que eu, na nostalgia que eu estou vivendo, eu não venha adormecer o sono da morte da fé. Senhor, atenta para mim, responde, me ilumina, para que eu fique vivo, para que eu não fique sonolento, para que eu não me desvie, para que eu não acostume com as coisas, para que eu não perca a visão que eu preciso ter. Então, me ilumina os olhos, atenta para mim, me responde, para que eu não venha cochilar, para que eu não venha adormecer devido à nostalgia da vida, devido à falta de fé. Então, me responde, ilumina meus olhos, olha para mim, deixa eu ver os seus olhos de fogo sobre mim. Porque senão, Senhor, eu vou desviar, é isso que Ele está dizendo, senão eu vou dormir o sono da morte. Não é só morte física, é morte da fé. Porque se o Senhor não fizer um negócio acontecer na minha vida, minha cabeça, minha mioleira vai começar a trabalhar contra a minha fé. Então, Senhor, deixa eu arrepiar, responde-me, nem que seja através de um cantar de um passarinho. Ilumina meus olhos, porque eu quero enxergar. Para quê? Primeiro, objetivo, para que eu não venha dormir o sono da morte. Segundo objetivo, para que não diga meu inimigo, prevaleci contra ele. Ah, Senhor, eu não sou inimigo dele não, ele é meu inimigo, mas uma coisa eu não quero dar para ele, o gosto de passar por cima de mim, o gosto de me vencer. Eu não quero vencê-lo, mas também não quero perder. É isso que ele está dizendo, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. Irmãos, esse texto aqui foi escrito num período de monarquia. Prevalecer contra Davi significa arrancar a coroa da cabeça dele, significa arrancar os polegares das mãos e os polegares dos pés, significa humilhá-lo e deixá-lo mendigar aos pés do outro rei que tomasse o trono. Significa jogar para baixo. Davi está dizendo, não, Senhor, olha, eu não quero que o meu inimigo prevaleça contra mim, e diga por aí, prevaleci contra ele. Deixa eu dizer para você uma coisa, existem coisas que você não vai fazer, você não iria fazer, não era do seu feitio fazer, mas depois de certas palavras, Guilherme, aí é que você não vai fazer mesmo, para que ninguém diga assim, ó, te falei que não valia, te falei isso, eu falei para você que isso aí, essa pessoa, eu te disse aí, ó, e aí o que deu aí, ó? Você tem que ter essa postura na sua vida. Davi está tendo essa postura aqui, ele não era inimigo não, mas tinha inimigo, ele falou, não quero que eles tripudiem sobre meu nome não. Não vão não. Não vão não. Eu lembro quando eu era pequeno, jogando bolinha de gude na porta de casa,
alguém falou para minha mãe assim. Não, eu entrei para dentro de casa, minha mãe estava chorando copiosamente. O que foi, mãe? Nada. O que foi, mãe? Nada. O que foi, mãe? Nada. E eu sou implicante. Quando eu quero, principalmente se eu ver chorando, ninguém, tipo assim, vou chorar. Ué, você não está fazendo nem novela da Globo, então você vai chorar por um motivo. Para mim, na minha concepção, no meu pouco entendimento, minha mãe está chorando de um motivo. E eu fiquei, não, você vai me contar. Não, eu quero saber, não, eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber. Ah, não é porque fulano de tal falou que você e Jardel não ia virar nada, não ia dar nada na vida, porque você estava lá agora jogando bolinho de gude na rua, no meio daquela molecada toda, e vocês, ia ver vocês num camburão de polícia. Eu falei, mãe, por mim mesmo, eu já tinha o desejo de nunca te dar esse desgosto. Eu não posso falar para o meu irmão Jardel, mas por mim, se eu já não ia virar porqueira, agora que eu peguei foi de encomenda, é que eu não vou virar porqueira mesmo. Agora eu já ia prestar. Agora eu vou prestar ao quadrado. Então, é isso que Davi está falando. Eles não vão tripudiar na minha cova, porque o Senhor vai me socorrer. E eu quero pedir ao Senhor para atentar para mim, responder, me iluminar, para que não diga meu inimigo, prevaleci contra ele. Eu falei que eu ia ganhar dele, eu ganhei dele. Eu falei que ele não valia nada, está aí a prova, ele não valia nada. Eu falei que ele não prestava, está aí a prova, ele não prestava. Davi falou, esse gostinho vocês não vão ter não. Então, Senhor, atenta para mim, responde minha oração e ilumina meus olhos. Para quê, Davi? Para que meu inimigo não tripudie sobre mim. Para que o inimigo não zombe de mim. Para que o inimigo não escarneça de mim. Quando o casamento da minha mãe acabou, meu padrasto, no dia, disse para ela assim, eu lembro até hoje da cena, ela estava com a camisola vermelha, cheia de umas bolinhas, de umas florzinhas assim, ela estava com a camisola e com uma outra parte, da mesma cor da camisola por cima, e meu padrasto arrancou a roupa da minha mãe, do corpo dela assim, um dia de tarde, agarrou assim, fapo, e rasgou na mão, a mãe ficou só de lingerie, não sei nem se aqui chamava lingerie também não, acho que mãe da gente não usa lingerie, né, vapo, e mãe correu, e ele tinha um jogo de faca, que ele mexia com gado, matar gado, aí ele pegou um couro, aí ele pegou, abriu aquele couro, abriu assim, pegou a pedra e começou a molar as facas, depois de ter rasgado a roupa da minha mãe. Meu padrasto era uma benção. Aí a mãe foi lá dentro, vestiu uma outra roupa lá, pegou eu e Jardel, a gente era pequeno, e falou assim, hoje foi o último dia. Falei com você que o dia que você me tocasse de novo, eu ia embora de casa. Aí ele não fez nada, falou assim, vai. Na hora que você passar fome, você volta para cá. Aí minha mãe pegou eu e Jardel pelas mãos para sair assim, não sei para onde. Aí minha tia, que morava do lado da casa, o dia que nós saímos de carro, nós só atravessou. Onde você vai, Eda? Com esses meninos e mãe chorando, falou, não sei, vou para debaixo da ponte, mas aqui hoje eu não fico. Aí minha tia abriu o portão, entra para cá. Aí tinha um barraquinho no fundo, não era Jardel, tinha um barraquinho no fundo, nós ficamos lá, colocou uns papelão lá no chão. Meu padrasto falou com ela assim, o dia que você passar fome, você volta. Eu lembro de mãe lá dentro chorando, falou assim, Cida, o dia que eu passar fome, que não der, você cuida dos meninos, porque eu vou acabar com a minha vida, mas voltar nunca mais. Eu já não ia voltar. Quem está entendendo o que Davi está falando? Eu já não ia voltar. Mas depois dessa palavra que ele me falou, agora nem morta eu volto mais. E minha mãe morreu depois de muito tempo, mas nunca mais voltou. E nunca mais Ieda de Fátima Oliveira Ribeiro comeu um caroço de arroz de José Glicério na dor. Nunca mais. Davi está dizendo aqui, olha, eles não vão prevalecer contra mim, Senhor. E é por isso que eu comecei nos 2 primeiros versículos desabafando para o Senhor, porque eles não vão tripudiar na minha cova. O problema da gente é que a gente não faz igual Davi.
Alguém olha e fala assim, isso não vai prestar nada. Aí sabe o que o cara faz? Aí ele vai lá e coloca um alargador na orelha desse tamanho assim. Não quem tem alargador não presta. Aí ele faz um trem mal atrapalhado. Aí ele começa até a botar uma botinha. Porque a pessoa falou que você não presta, aí você vai fazer tudo para mostrar. Davi falou, não. Eles não vão tripudiar na minha cova. E é por isso que eu preciso que o Senhor me responda. E é por isso que eu preciso que o Senhor ilumine meus olhos. E é por isso que eu preciso que o Senhor olhe para mim. Porque os inimigos não vão prevalecer contra ele. E em terceiro lugar, Davi diz assim, atenta para mim, responde-me, Senhor, ilumina-me os olhos. Para quê, Davi? Para não se regozijarem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Davi, no finalzinho aqui do versículo, ele vai dizer, não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Sabe o que eu pego desse final aqui? É que Davi reconhecia a sua fragilidade. Olha para mim, irmãos, eu sou fraco. Talvez se tiver alguém muito forte aí, louvado seja você. Porque Davi está dizendo, uma hora eu vou vacilar. Mas eu não quero que eles regozijem. Eu não quero nem que eles saibam. Por isso, irmãos, que quando a gente erra, a primeira coisa que a gente tem que fazer é levantar. Amém ou não amém? Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Eu vou me levantar e não vou ficar prostrado. Aí Davi diz, Senhor, atenta para mim, responde e me ilumina. Para quê, Davi? Para que eles não regozijem, vindo eu a vacilar. Para que eles não fiquem felizes, não vai dar nem tempo, eu não vou nem saber. Porque eu já vou cair levantando, e quero consertar, e não vou ficar, e demora, e desvia, e vai para carnaval, e posta foto. Não, papofo, levanta logo, para que eles não regozijem, para que eles não fiquem felizes, para que eles não fiquem alegres. Agora, a última parte são as atitudes. As atitudes que Davi toma são atitudes que demonstram fé. Porque nos dois primeiros ele está angustiado, nos dois segundos ele está orando e demonstrando o porquê dessa oração, mas nos dois últimos ele está demonstrando atitudes de fé. Tipo assim, eu sei que o Senhor vai responder. É como se ele estivesse num sol quente, acabasse de orar para chover e passasse a mão no guarda-chuva e botasse nas costas. Eu já vou levar o guarda-chuva porque eu sei que vai chover. Quais atitudes que Davi tem aqui? Olha, são 3 atitudes que faz com que a confiança dele em Deus seja demonstrada. Começa no versículo 5. Olha o que ele fala. No tocante a mim. No tocante ao Senhor eu já sei, mas no tocante a mim. As minhas atitudes, porque são atitudes. Eu coloquei foi atitudes aqui, não foi? Atitudes. Quais são as atitudes de Davi? Primeiro, quanto a mim, primeiro, confio na tua graça. A tua lei me arrebenta, mas a tua graça me ajuda. A tua lei me faz entender que eu não valho nada, mas a tua graça me alcança e me põe de pé. A graça, maravilhosa graça, presente e merecido, conquistado por Jesus na cruz do Calvário. Graça, é a graça que faz o pecador ter liberdade de levantar, se arrepender e ser aceito como filho de novo. Quando o pródigo volta para casa, o pai não diz, bastardo, some daqui miserável. Ele fala, esse meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Alegremo-nos, festejemo-nos, porque esse meu filho, isso é graça. A lei é para te mostrar que você não presta, a graça é para te mostrar que Cristo está de braços abertos e é a única saída que você tem. Davi está falando assim, olha, eu confio na tua graça. Irmãos, miseráveis homens que somos, quem nos livrará do corpo dessa morte? Se fôssemos ser julgados pelo que pensamos, pelo que fazemos, pelo que não fazemos, pelo que sentimos, pelo que não sentimos, desgraça de inferno que escancaria sua boca e nos receberia. Sugaria nossas almas vivas todo dia.
mas é a graça de Deus que abre a porta do céu para a gente. E quando você chegar naquele grande dia, e um anjo te perguntar por que eu deixaria você entrar para aqui, ó ser caído e miserável, você vai dizer: a graça me alcançou, e Jesus pagou o preço por mim na cruz do Calvário. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a esperança que eu tenho no Filho de Deus. Não é pelos meus méritos, é pelos méritos de Cristo. É pelos méritos de Cristo. Porque se fosse por nós, irmãos, eu acho que hoje cada um de nós teríamos sido lançado no inferno bem umas 20 vezes. Porque você pensa coisa ruim o tempo todo, você pensa coisa imprópria o tempo todo, você deseja coisa que não era para desejar o tempo todo. E não adianta cumprir 9 mandamentos, porque se você quebrar um, você é culpado dos outros 9 que você quebrou, cumpriu. É isso que Tiago diz. Aí ele diz assim: eu confio na tua graça. Tem um hino. Acha aquele hino para mim lá e coloca ali do Amazon Grace. Põe lá. Um hino que foi feito. Eu quero aquele do Negrão cantando, que é o original. Escravos sendo trazidos. E um camarada daquele. Sabe o que é isso, né, Tiago? O cara que compôs isso, compôs para escravos. Esse hino é o hino mais cantado no mundo. Demonstra assim que Deus amou um pecador como eu. Olha esse hino. Davi está no Antigo Testamento confiando na graça. Aqui nem é graça, porque graça é depois de Jesus, mas ele já está confiando. Olha a mente desse cara onde já está. Ele está confiando lá na graça. Olha esse hino aqui. Vamos ver se eles colocam para nós ali. Achou aí? Vale a pena investir uns minutinhos aqui só para... Eu quero aquele que tem explicação. Achou aí? Então põe lá para nós, por favor. É isso aí, mas tem que colocar a tradução lá para nós ver. Vai dar certo, peraí. Eu vou traduzindo para vocês. Cadê a legenda? Esse é o que tem legenda? A legenda. Olha lá. Hã? Irmãos, tenha paciência, vale a pena. Eu quero que tenha legenda, porque ele vai contar a história. E ele vai falar como é que toca esse hino só nas letras, nas teclas pretas, Tiago, é? Acho que é nas teclas pretas. Tiago está dormindo ali. Achou? Põe um aí, põe aí, põe. Eu vou dar pau em vocês agora, quer ver? 1, 2. Glória, 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 glória.
Presta atenção só vai dar para ler devagarzinho, vai lá. Presta atenção. Aumenta o som. Olha lá. Foram tocados só com notas pretas. É o que fala da música? É isso aí? Aí, é. Todo mundo sabe. Ó. 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 Maravilhosa graça. Um capitão de escravo escreveu essa música. A melodia desconhecida.
Ó, pra você ver se você não arrepia com um negócio desse. Pode tirar aí. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo é que o que o John Newton escreveu, ele ouviu dos negros gemendo no navio. Essa é a graça que salva o capitão de um navio negreiro e faz dele o que fez com você. Aleluia. Então, no tocante a mim, disse Davi, eu confio na tua graça. No tocante a mim, regozije-se o meu coração na tua salvação. Graça, salvação. Graça, salvação. Graça, salvação. Ele não disse no tocante a mim, eu regozijo na tua prosperidade. E no tocante a mim, eu regozijo na tua bênção. Ele diz, eu regozijo na tua salvação. Porque não existe presente maior dado ao homem que não seja a salvação da sua alma miserável e perdida. Por isso que ele começa com graça, porque a salvação é pela graça. Gente, Davi tem um entendimento tão espetacular. O homem que é uma bênção esse cara. Apesar de lá de cima ele falar que eu vou vacilar, eu vou errar, e de fato errou mesmo, porque era humano, mas o entendimento dele, olha, eu confio na tua graça e eu regozijo, meu coração se regozija. Lá em cima o coração estava triste, mas aqui embaixo o coração está regozijando. Lá no versículo 2, tristeza no coração. No versículo 5, regozijo no coração, porque ele está olhando para quê? Para a salvação. E no final, irmãos, a salvação, no final, a salvação, sabe o que ela quer dizer? É que nada aqui tem valor nenhum. Nada aqui tem valor nenhum. Tudo que você julga valoroso aqui, no dia que a falência múltipla dos seus órgãos for declarada, tudo vai ficar. Tudo vai ficar para trás. E aí você vai entender que a coisa mais importante, que é a única coisa que você vai levar para o outro lado, é a salvação da sua alma. Aleluia. Davi falou, eu tô triste com muitas coisas, mas eu me regozijo na sua salvação. E para fechar, versículo 6, a última atitude de Davi. Sabe o que ele falou aqui? Cantarei ao Senhor. E eu vou cantar ao Senhor, porque o Senhor me tem feito muito bem. O camarada que está aqui em cima, triste, depressivo, angustiado, no final da oração, não aconteceu nada ainda. Ele está orando ainda, mas no final ele fala, o Senhor tem me feito muito bem. Quando eu olho para trás, eu regozijo na sua salvação, eu confio na tua graça. Sabe por quê? Porque o Senhor tem me feito muito bem. Você pode levantar sua mão direita assim, dizer comigo assim, sem vacilar, o Senhor tem me feito muito bem. Irmãos, quando eu olho para a minha vida, o Senhor tem me feito muito bem. Quando eu deito na minha cama e levanto-me, eu digo, o Senhor tem me feito muito bem. O Senhor tem te feito muito bem. Se você quer ver como o Senhor tem te feito bem, pega suas fotos antigas e dá uma olhada nos seus tios, dá uma olhada na sua família, dá uma olhada onde você morava, e você vai dizer, o Senhor tem me feito muito bem.
O Senhor tem sido gracioso comigo. O Senhor tem me feito muito bem. O Senhor tem sido generoso. O Senhor tem me feito muito bem. Por isso eu cantarei ao Senhor. Mais uma vez, Senhor, tudo maiúsculo. Eu cantarei a Yahvé, porque Yahvé tem me feito muito bem. E isso aqui não é só no interior, não. É no exterior também. Te deu casa, te deu comida, te deu nome, te deu serviço, te deu respeito, te deu saúde. Olhe de onde o Senhor te tirou. O Senhor falou isso para Davi um dia: eu te tirei de trás das malhadas. O Senhor tem me feito muito bem. Um dia minha mãe saiu comigo e Jardel pela mão, expulsa de um barraco que nem rebocado era. A gente foi acolhido num outro barraco sem rebocar. O Senhor tem me feito muito bem. Eu vi o casamento da minha mãe destruído. Irmãos, o Senhor tem me feito muito bem. O Senhor tem feito muito bem para você. Quando você olha para a sua vida, olha quem foi, de onde você veio. Meu irmão, você tem que levantar a mão e falar: o Senhor tem me feito muito bem. O Senhor tem me feito bem demais. E aqui eu estou falando das coisas materiais, viu? As espirituais você já sabe, eu estou falando das materiais. O Senhor tem me feito muito bem. Você almoçou hoje, você jantou, você está até acima do peso. Sabe por quê? Porque o Senhor tem te feito muito bem. Deus te deu inteligência, você trabalha. Ou uma porta fecha aqui, outra porta se abre ali. Deus sustenta você, Deus demonstra o cuidado com você, você vê nas mínimas coisas. Então faz igual Davi: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vamos ficar de pé. Tiagão, o Senhor tem te feito muito bem. Vamos adorar o Senhor. O Senhor tem nos feito muito bem. Quando eu olho para algumas fotos dos irmãos aqui da igreja, quando nós ainda estávamos do lado de lá, na rua de lá, quando eu vejo de vez em quando as roupinhas, as fotos, eu lembro: irmãos, o Senhor tem nos feito muito bem. O Senhor tem nos feito muito bem. Meu Deus, o Senhor tem feito bem demais. Eu nunca passei fome na minha vida, nunca. Mas a gente ficou muito pertinho de passar fome, nesse período. A gente ficou muito pertinho. Eu lembro de um dia que lá em casa tinha feijão, porque tinha plantado na roça e colheu, guardou num quarto lá. E entre casa assim, entre minha casa e a casa da minha tia, tinha nascido um pé de mamão. E deu uns mamãozinhos lá. E mãe saltou lá, arrancou os mamão, fez mamão, eu lembro até hoje, mamão, molho de mamão e feijão. Olha que legal. Hoje é até chique comer esses trem, né? Quem quer ficar magrinho fica comendo essas coisas. Mas sabe, irmãos, quando eu olho hoje, eu só tenho que dizer uma coisa: o Senhor tem nos feito muito bem. Olha essa pandemia, olha a escassez, e mesmo com tudo isso, o Senhor tem nos sustentado. Meu Deus do céu. Eu queria conseguir chorar quando me dá vontade, porque era isso que eu iria fazer agora se eu fosse uma pessoa normal que chorasse. O Senhor tem nos feito muito bem, irmãos. O Senhor tem cuidado da gente. Meu Deus, quanta humilhação a gente já passou na vida, você, na sua família, quanta imposição. O Senhor tem nos feito bem demais. Você pode cantar um pedaço de um louvor para a gente fechar? Aleluia! Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Você pode levantar suas mãos? Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
Ele tem sido bom para você. Dê glória a Deus. Antes de eu Dê aleluia. Sopraste Não tua tenha vergonha de vida servir em esse Deus mim. maravilhoso. Ele tem sido tão bom pra Tu gente. tens sido tão Aleluia. bom pra mim. Erga suas mãos e diga: Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. glória a Deus. Que o Senhor abençoe sua casa. Que o Senhor abençoe sua família. Que seus filhos sejam mais abençoados do que você. Que seus filhos sejam felizes. Que você veja os filhos de teus filhos e tenha paz sobre sua casa e sobre a sua vida. Que a graça de Deus, as consolações do Espírito Santo e o amor de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida hoje e para todos sempre. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Oh,